Olá pessoal, meu nome é Renato, sou aluno do terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou trazer um tema para vocês que talvez passe despercebido no nosso dia a dia, mas que tem um impacto gigante na forma como vivemos e interagimos com as cidades, que é a arquitetura hostil. Primeiro vamos entender o que é ela, de onde veio, como funciona e por que devemos refletir sobre ela. A arquitetura hostil ela não é um conceito recente, suas raízes estão em práticas de controle social que surgiram em diferentes momentos da história. Primeiro, vamos voltar ao século XIX, durante a Revolução Industrial. Nessa época, cidades como Londres enfrentavam um crescimento descontrolado da população urbana, resultando em uma pobreza extrema e um aumento de tensões sociais. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras formas de arquitetura de exclusão. Por exemplo, os chamados bancos anti-mendigos já existiam nessa época. Eram bancos públicos projetados com divisórias ou superfícies desconfortáveis para evitar que alguém dormisse neles, né? Além disso, leis de vadiagem eram usadas para remover pessoas em situações de rua dos espaços públicos, justificando essas intervenções arquitetônicas, né? Agora, avançando para o século XX, né, vemos como essas práticas elas se tornaram ainda mais comuns, né? Nos Estados Unidos, cidades como Los Angeles passaram a usar essas barreiras e grades em espaços públicos, muitas vezes justificadas pela necessidade de segurança, né, entre aspas. Mas Mike Davis, no livro City of Quartz, escreve como o urbanismo ele reforçou as desigualdades sociais e raciais. Ele cita exemplos como calçadas inabitáveis e parques com dispositivos para evitar ocupações indesejadas, sabe? Já no século XXI, a arquitetura hostil ela se tornou ainda mais sofisticada. Hoje, ela inclui coisas como pinos metálicos em calçadas ou sob viadutos para impedir que pessoas deitem, bancos com barras centrais ou superfícies inclinadas, projetados para que ninguém possa descansar por muito tempo, iluminação forte ou sons desconfortáveis para afastar jovens e moradores de rua de certos espaços. Mas afinal, qual é o impacto disso? Para as pessoas em situação de rua, essas medidas tornam a sobrevivência ainda mais difícil. Não só excluem fisicamente essas pessoas dos espaços públicos, mas também as excluem socialmente, reforçando um ciclo de marginalização. Mas não são apenas os moradores de ruas que sofrem. Obviamente, nós não sofremos como os moradores de rua sofrem, né? Mas nós jovens também somos afetados. Pense nos bancos com divisórias ou áreas de descanso confortáveis. Essas práticas limitam a convivência, afastam pessoas e tornam as cidades menos acolhedoras para todos. E isso nos leva a uma reflexão importante. Qual é o propósito dos espaços públicos? Eles deveriam ser projetados para acolher todas as pessoas ou para excluir aquelas que não se encaixam num padrão ideal, né? Porque é inacreditável isso, né? Felizmente, existem alternativas a essa abordagem. Uma delas chamou design inclusivo, por exemplo, né, que prioriza o conforto e a acessibilidade para todos. Bancos amplos e áreas de descanso bem projetadas são exemplos simples, mas poderosos de como podemos criar cidades mais humanas, né? E além disso, movimentos ativistas têm transformado espaços hostis em lugares acolhedores. Um exemplo é o Housing First, um programa que oferece moradia digna a pessoas em situação de rua, atacando a raiz do problema ao invés de empurrá-lo para longe, né? Para não ficar empurrando debaixo do tapete, a gente tem que realmente resolver na raiz o problema, né? Mas aí você me pergunta, como que a gente pode ajudar, né? O primeiro passo é prestar atenção, olhar para os detalhes ao seu redor e perguntar: esse espaço acolhe ou exclui, né? Aí o que você faz? Você olha, compartilha com seus parentes, com seus amigos, porque a mudança ela começa quando a gente fala sobre o problema e a gente atinge várias pessoas de várias camadas possíveis. Por quê? Se a gente olhar um problema e simplesmente guardar isso, a gente não for atrás, a gente nunca vai achar a solução, a gente nunca vai atingir os poderosos, entre aspas, que comandam isso, sabe? Mesmo que eles não se importem com a gente tem que sempre ir atrás, a gente tem que ter esse ativismo social pelo bem das pessoas, né? Pelo bem da sociedade. Senão a nossa sociedade não se desenvolve com uma forma boa, sabe? A gente se desenvolve de uma forma podre e egoísta, sabe? A gente não olha para quem está de baixo, para quem passa a necessidade, e essas pessoas acabam já não tem muitos anos de vida, né, planejados, agora não vai ter mais nenhum, né, se a gente não se ligar, não se importar, né. Então é sempre bom, isso é uma das formas mais fáceis e simples de você conseguir atingir mais pessoas e conseguir que muitas pessoas
ganhe a sua ideia, né, para conseguir levar para frente, né. Tendo em mente, né, que essas cidades são feitas para todas as pessoas, sabe, não para pessoas específicas. E é com essa mentalidade que a gente pode mudar o mundo e transformar e anular de vez essa arquitetura. Porque é inacreditável que, com o passar dos anos, com o aumento da tecnologia, a gente deixe mais de lado ainda essas pessoas, marginalize mais ainda essas pessoas que já são marginalizadas apenas por serem assim, sabe? E muitas vezes essas pessoas caem nessa vida de pobreza e acabam tendo que morar debaixo da ponte ou ir dormir em bancos, porque a sociedade já os oprimiu muito, tanto racialmente quanto de diversas formas, sabe? E ainda quando as pessoas chegam nessa forma de se viver, ainda são mais massacradas. Cara, isso é inadmissível e inacreditável. Por isso que a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar o fim dessa arquitetura, porque não só o fim dessa arquitetura, né, o fim de muitas coisas que acontecem na sociedade, mas essa é uma das formas de que você começa, né, a buscar. Porque não adianta você olhar esse vídeo e olhar uma situação dessa e chegar lá e não fazer nada, sabe? Você estaria vendo o vídeo à toa, né? Esse é o problema. E assim, partindo para um ponto mais, puxando um lado sociólogo da situação, né, analisando de um lado da sociologia, a gente pode ver muito bem, né, esse lado de invisibilidade, né, desculpa, social das pessoas, porque é um plano que o governo tem do mundo inteiro, né, de várias cidades, para esconder, colocar debaixo do tapete esses problemas como desigualdade, desemprego, falta de porque muitos locais não aguentam, e o governo, ao invés de resolver o problema, não, coloca debaixo do tapete já para esconder, porque ninguém vai saber, sabe? E cara, esse é um comportamento muito comum que sempre aconteceu, né? Então não é de hoje já, né? E essa normalização, né, do conflito urbano, ela foi tratada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, né, em Uma Sociedade Líquida, né, no livro que ele escreveu, que ele fala em que soluções rápidas e práticas são muito mais escolhidas por alguns governos do que simplesmente uma intervenção profunda do problema. Então o governo, ele não busca realmente resolver o problema, ele quer sempre colocar debaixo do tapete problemas hostis, problemas que realmente, cara, se fossem resolvidos fariam a diferença de vez, mas não, né? Assim, tem um impacto sociológico imenso, porque reforça a ideia de que os problemas sociais são falhas individuais e não estruturais, desviando o foco de políticas públicas inclusivas, né? Assim, claro, como tudo ao nosso redor hoje em dia gira em torno do capitalismo. Então, exemplo, como o sociólogo David Harvey, ele explica que nesses locais onde tem a arquitetura hostil, faz com que bairros gentrificados servem para atrair investimentos. Então, exemplo, eles limpam essas pessoas dessas áreas, eles tiram essas pessoas dessas áreas, fazem com que a região não tenha moradores de rua, não tenha, faz parecer que não tem desigualdade, que não tem problema nenhum, e atrai investimento, atrai investidores de imobiliárias para fazer com que a cidade cresça para cima, né? Ao invés de crescer populacionalmente, crescer de uma forma geral, todos crescerem bem, não. Tem que crescer, só o governo tem que crescer e poucas pessoas ricas, e é isso, né? É tenso, é complicado. Mas é isso, galera. Eu tentei dar uma abordada máxima no que eu aprendi sobre arquitetura hostil nesse tempo, estudando sobre ela, nesses meses aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz. O vídeo ficou um pouquinho longo. Desculpa por esse barulho no fundo, mas não tenho o que fazer. Eu moro num lugar aqui que o pessoal gosta de música, né? Pelo que vocês ouviram. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Renato. E é isso. Muito obrigado, viu?